Boa noite, irmãos. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Tá muito difícil para gravar vídeo hoje. Só Jesus, tem misericórdia. Bom, irmão, eu quero aqui gravar um vídeo e baseado no livro de Evangelho de João, no capítulo 4, verso 10. Jesus fala para aquela mulher: se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede dar-me de beber, tu me pediria e eu te daria da água da vida. É um assunto que muito profundo nesse encontro de Jesus com essa mulher, uma mulher samaritana, porém era pertencia aos judeus, mas houve uma rebelião, separaram-se. Então uma parte dos judeus se tornou samaritano, tomaram suas decisões e criaram para si seus costumes, seus hábitos e criaram seu próprio caminho, seu próprio destino. Essa mulher samaritana, esse povo samaritano, é uma parte dos judeus que se destacou, que se desligou. E essa mulher, ela conhecia toda a história de Moisés, dos milagres, das maravilhas, como nos dias de hoje, né? As pessoas conhecem a verdade, sabem que Jesus é o caminho, mas elas rejeitam Jesus. E nós estamos vivendo uma época que o mundo está oprimido, está uma opressão maligna. Quem conhece a palavra sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Está uma opressão maligna, e que a igreja ela está passando por uma rejeição. O povo de Deus está sendo rejeitado. O povo de Deus ela perdeu o respeito diante da sociedade. Mas uma sociedade que é evangelizada. Vocês sabem que o Brasil, é um país onde tem mais de 150 mil igrejas. É um país evangelizado. Tem igreja por tudo. Mas, porém, é um país que as pessoas não estão saciadas pela palavra. Elas conhecem o caminho, conhecem a palavra, porém elas não mataram sua sede espiritual. Por isso que o Brasil, o país, ele não desenvolve, porque as pessoas perderam o respeito, perderam o temor. A igreja está passando, hoje, uma opressão, o qual as pessoas não estão nem respeitando, nem aceitando o Filho de Deus como Salvador. Há uma rejeição no povo de Deus. No meu tempo, que há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, um pastor era respeitado. Pastor da Assembleia de Deus. Ele era respeitado. Quando ele se pronunciava que era pastor, as pessoas viam ele com outros olhos, mas com os olhos bons. Porque antigamente os pastores da igreja eram pastores. Caminhava a pé, ia buscar as ovelhas na casa, ia visitar os enfermos, ajudava os pobres. Ele era um pastor que se doava. Uma pessoa que se convertia na igreja era um motivo de muita alegria.
Os irmãos eram aquela folia, era eufórico. Os irmãos iam buscar em casa. Há 30 anos atrás isso, tá? Hoje, você vai na igreja, ou uma pessoa se identifica como pastor, você já olha para essa pessoa desconfiado. Porque antigamente, para ser um pastor, tinha um processo muito grande. Ele começava lá de baixo. Era com jejum e oração e muito choro. Hoje o camarada, ele entra hoje na igreja. Daqui a 6 meses ele é pastor. Mas como? Sem pagar um preço, sem santificar, sem nenhum conhecimento da palavra, sem nenhuma estrutura espiritual. Antigamente, a casa do pastor era uma casa humilde, mal tinham o que comer. Hoje, os pastores perderam o respeito por causa da fama que hoje a igreja tem, corrente da prosperidade. Antigamente se pregava o reino dos céus, pregava que Jesus estava voltando, e Jesus, Yeshua, era o caminho, a verdade e a vida. Hoje não se fala mais isso. Hoje não tem mais respeito. A igreja perdeu o respeito. A verdade é essa. Essa mulher samaritana está frustrada. Passou por vários relacionamentos, decepcionada, sofrida, rejeição, muita rejeição. Mas Jesus não olhou os seus atos. Jesus não olhou os seus atos. Jesus disse, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria e eu te daria água viva. Agora, gente, que tipo de evangelho é pregado hoje? Já parou para pensar? Que tipo de evangelho é pregado hoje? Hoje é evangelho de todo tipo. Que tipo de evangelho você está vivendo ou você está pregando? Mas pode ter certeza, o evangelho que estou pregando hoje não é o mesmo que eu conheci há 30 anos atrás. Se havia respeito, se havia temor. Hoje o cristão, o crente, ele é desmoralizado. Por quê? Porque a própria pessoa que está relacionamento com a igreja, ela perdeu o temor. No povo samaritano, criaram para si seus próprios hábitos, criaram para si seus próprios caminhos, tomaram decisões precipitadas. É o que a igreja tomou, o povo de Deus tomou decisões precipitadas. Hoje nós não sabemos qual a direção que a igreja está visando, qual a direção que ela está tomando. A gente não sabe. A gente não sabe se a igreja está pregando o reino dos céus ou o reino da terra. Devemos ter cuidado com esse tipo de evangelho que está sendo pregado. Não é o evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava, muito menos o que Jesus ensinava. Jesus mandou os discípulos saírem, os 12 saírem, para expulsar os demônios, curar os enfermos, e disse para ela não levar nada. E hoje, você vê isso nas igrejas? Não. Perderam o dom de Deus. Perderam o dom de Deus. A própria igreja, ela está sedenta dessa água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana.